Fala galera, beleza? Tô aqui mais uma vez para ajudá-los no plano de estudo doutorado do Governo de Minas Gerais. Já estamos no volume 6, semana número 3. O tema dessa semana, pessoal, é Guerra Fria. Mas você, garoto juvenil que vai prestar o Enem esse ano, não se esqueça que estamos postando vídeos todos os dias, de segunda a sexta, vai ter algumas semanas, vai ser de segunda a sábado, a respeito dos principais temas que caem no Enem. Pessoal, um curso extremamente intensivo, objetivo e gratuito. De graça tem injeção na testa. Pessoal, projeto Enem. Não sei se vocês sabem, mas Enem não é exame nacional. Como é que é? Enem, exame dos estudantes do ensino médio. Não, pra gente, projeto Enem é projeto Eu Não Erro Mais. Beleza, pessoal? Não deixem de conferir. Além disso, se inscrevam no nosso canal, ative as notificações dos vídeos. Também nos sigam nas nossas redes sociais. Pessoal, nossa plataforma está no ar. Ainda um pouco vazia? Não, mas aos poucos nós vamos preenchendo ela. Mas já tem muita coisa bacana lá, beleza? Pessoal, eu sou o professor Galvão, professor de Geografia. Pessoal, o negócio é o seguinte, eu tô doido que eu bebi café, porque eu preciso trabalhar por muito tempo. Então, se eu tiver meio agitado, vocês não esquentam a cabeça não. Já tinha um tempo que eu não gravava uma aula tão agitada assim, eu acho, igual eu vou gravar hoje. Pessoal, não esqueça nosso projeto Eu Não Erro Mais. Sério, vale a pena. Assistam minhas aulas lá, já tem aula de cartografia, já tem aula sobre geologia e solos. E essa semana ainda, hoje, no dia que tô postando essa aula, vai ter também de relevo. Início, introdução à climatologia, beleza? Pessoal, Guerra Fria. Se algum aluno meu responde na minha aula que Guerra Fria se chama Guerra Fria porque foi uma guerra que aconteceu no inverno, ele deixa de ser meu aluno, porque eu faço ele falecer. Acidente de trabalho, carteirada na cabeça, mesada na cara, excesso de ingestão de giz, tinta tóxica que ele tomou na veia. Aluno que vem de graça falar que Guerra Fria foi uma guerra que aconteceu no inverno pra você ver. Voadora, fi. Brincadeiras à parte, pessoal. Por que Guerra Fria? Guerra Fria foi um confronto ideológico, mas com participação indireta em vários conflitos armados no mundo, pela qual o mundo se bipolarizou. De um lado, um bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos, do outro, União Soviética sendo líder do bloco socialista. A Guerra Fria, algumas pessoas falam que ela inicia em 1947, outras falam que logo após o fim da Guerra Fria, ou da Segunda Guerra Mundial. O marco, pessoal, a gente pode dizer que o gatilho, na minha opinião, é 1947, mas não sou o dono da verdade. E o seu fim também não tem uma data assim concreta. Eu já li pessoas que falam a Guerra Fria acaba a partir do momento que se tem a quebra do Muro de Berlim. Outras pessoas falam, não, a Guerra Fria acaba justamente em 1991, quando nós temos a fragmentação da União Soviética. Pessoal, aqui pra gente agora na geografia, não que seja importante, mas isso é muito mais em relação aos fatos históricos. Aí seria com o professor Matheus, beleza, Creuza? Vamos lá, pessoal. Quando eu falo de Guerra Fria, é até interessante, porque a apostila, esse daqui é um esquema que eu utilizo nas minhas aulas, tá, pessoal? Na hora que eu vi a apostila do PET, trouxe muito semelhante ao que eu penso. Pessoal, 4 vieses: programas de reestruturação, acordos militares, corrida armamentista e aeroespacial e confrontos indiretos. Pessoal, programa de reestruturação. Algumas pessoas falam que o gatilho da Guerra Fria é justamente a partir, se não me engano, da doutrina Truman, onde se cria o Plano Marshall no ano de 1947. Um plano com o objetivo de reconstruir principalmente os países europeus que estavam devastados pela guerra na Europa. Plano criado pelos Estados Unidos. Por quê? Os Estados Unidos queria, de uma certa maneira, assegurar que eles se mantivessem capitalistas, pessoal. A União Soviética percebe. Claro, pessoal, que no Plano Marshall isso não está dito de forma própria, mas a União Soviética vê isso como uma forma dos Estados Unidos ampliar sua influência.
2 anos depois, ela cria o Comecon, pessoal, com o objetivo de ser uma aliança entre os países socialistas para eles se fortificarem de forma econômica e também para poderem se reestruturar devido ao conflito da Segunda Guerra Mundial. Pessoal, por isso que é uma guerra ideológica. Ideias, imposição, demonstração de poder, beleza? Dessa forma, pessoal, a gente pode dizer que esse primeiro momento da Guerra Fria foi o momento mais tenso que houve nela. Por quê? Porque foi justamente neste momento que se tinha muito fresco na mente, face é cara, duas guerras mundiais. Nós tivemos ali 2 guerras mundiais em meio século. Parecia nítido que existiria uma terceira guerra mundial. Pessoal, dessa forma, os países capitalistas liderados pelos Estados Unidos criam o Tratado Atlântico Norte, a OTAN. No caso, a Organização do Tratado Atlântico Norte. Como uma força militar para ser utilizada em conflitos contra países não alinhados à OTAN, vamos dizer dessa forma. Basicamente, pessoal, com os países socialistas. A OTAN existe até hoje e vai muito mais do Atlântico Norte, tá? E, compensação, no ano de 55 se cria entre os países socialistas o Pacto de Varsóvia, também essa grande força militar. Cuidado. Se fala, eles não foram utilizados. O Pacto de Varsóvia foi utilizado dentro do próprio bloco socialista em movimentos contra soviéticos. Nós temos aí, no caso, a Primavera de Praga. Nós temos, se eu não me engano, o Sindicato de Solidariedade. Tem mais um, Insurreição Húngara. Todos, o Sindicato de Solidariedade não foi reprimido pelo Pacto de Varsóvia, não. A Insurreição Húngara e a Primavera de Praga, pessoal, foram reprimidos pelas forças do Pacto de Varsóvia. Ou seja, imposição a partir da violência, ok? Pessoal, a corrida armamentista e aeroespacial, elas surgem justamente com o objetivo de demonstração de poder. Claro, armamentista. Olha, você tem um míssil de 500 km de alcance? Eu acabei de produzir um com o mesmo poder de destruição, mas que atinge 700 km de alcance. Aí o outro vai e produz um de maior poder de destruição com 700 km de alcance. A outro, um de 1000 km de alcance, e assim por diante. Iam se fazendo armamentos cada vez mais poderosos para demonstrar para o outro quem era o mais... O outro não, para demonstrar para o mundo quem era o mais poderoso. E a corrida aeroespacial era uma demonstração de tecnologia. Fiquem espertos. De acordo com estudiosos, a corrida aeroespacial ela foi vencida pela União Soviética. A União Soviética tem um gatilho ali a partir do Sputnik, né? Se eu não me engano, o Sputnik foi o primeiro satélite em órbita no planeta. Me corrija se eu estiver errado. Ah, professor, mas quem ganhou foi os Estados Unidos, levou um homem na Lua, né? Não vou entrar em questão de teoria da conspiração, que se chegou ou não chegou. Claro que chegou, na minha opinião. Não vou entrar nessa discussão. Ah, porque olha a sombra, olha não sei o quê. Pessoal, a questão é, na realidade, a União Soviética estava um passo à frente dos Estados Unidos na corrida aeroespacial. Existem relatos de que a União Soviética não tinha objetivo nenhum em ir à Lua. A União Soviética tinha como objetivo ir a Marte. Beleza? E nós tivemos vários confrontos indiretos. Tivemos a Guerra do Afeganistão, ou conflito no Afeganistão, onde o governo soviético apoiava o governo afeganistão, enviando inclusive tropas do Exército Vermelho para lá. Os Estados Unidos financiava, ajudava, treinava grupos revoltosos, inclusive o embrião da Al-Qaeda, que agora esqueci o nome, que depois, liderado pelo Osama Bin Laden, se transforma na Al-Qaeda, essa mesmo, do ano de setembro de 2001. Guerra do Vietnã, Norte, socialista, Sul, capitalista, onde os Estados Unidos enviam exército para a guerra. Guerra da Coreia, o Norte sendo apoiado pela União Soviética, o Sul pelos Estados Unidos. Guerras civis de Angola, onde nós temos o UNITA e o MPLA duelando, um apoiado pelos Estados Unidos, o outro pela União Soviética sendo financiado. Pessoal, falar que não houve guerra, que não houve morte, que não houve conflito, claro que houve. O que não houve foi conflito direto entre as duas grandes nações poderosas durante a Guerra Fria, beleza? Quando você pensa o que foi a Guerra Fria, leve em consideração esses 4 aspectos, tirando, claro, o seu final. Por isso nós trazemos aqui o fim da Guerra Fria.
Ah, o fim da Guerra Fria foi na primavera. Ai, que piada ruim, eu fazia esse tipo de piada. Hoje aluno meu faz isso, me dá vontade de dar um tiro. Mentira, tá, gente? Não tem arma, não. Ainda não. Declínio da União Soviética. Pessoal, primeiro, existia sérios problemas sociais dentro da União Soviética. A questão é que o socialismo, de fato, ele não ocorreu, vamos dizer assim, não estou falando que não era um país socialista, mas o socialismo mesmo ali defendido de igualdade, de classe e tudo mais, ele não ocorreu, pessoal. Existia desigualdade social, onde pessoas vinculadas ao governo e militares dos altos escalões tinham grandes privilégios, enquanto populações, boa parte da população passava sérias necessidades, como a falta de abastecimento. Isso, pessoal, no final, beleza? No declínio. Além disso, pessoal, existia um grande problema estrutural dentro da União Soviética. A base não foi feita sólida. Não se investiu na base. Se investiu em tecnologia, se investiu em indústria bélica, mas a indústria básica, aquela que dá suporte à população, não foi investida. Estava completamente fragilizada. Faltavam produtos nas prateleiras. Beleza? Então, essa falta de investimento na base gerou esse problema. Enquanto nos Estados Unidos, o aumento do poder de compra da população ali após o keynesianismo demonstrava um capitalista um capitalista cada vez mais forte, a população cada vez com mais recurso, com mais conforto, beleza, pessoal? E para mim um marco muito forte na década de 70, no final da década de 70, quando Xiaoping assume o poder e ele cria zonas econômicas especiais, exclusivas, se não me engano, no Brasil. Zona econômica exclusiva. A ZE, pessoal, onde possibilitava a entrada do capital externo para fixação de indústria e o que era produzido ali podia ser exportado. Se pergunta Xiaoping, a China deixou de ser socialista? A resposta de Xiaoping, pessoal, eu sempre eu falo isso na minha aula, que eu acho muito, muito bacana. Não importa se o gato é branco ou preto. O que importa é pegar o rato, ou caçar o rato. Ou se não importa a cor do gato, desde que pegue o rato. Ou seja, eu não quero saber se eu estou sendo socialista ou capitalista. Eu quero que os objetivos da China sejam alcançados. Dessa forma, se estabelece na China um socialismo de mercado, onde se tem uma política voltada ao socialismo, mas uma economia voltada ao capitalismo, pessoal, beleza? Então isso demonstra, pessoal, a perda de força da União Soviética. Mikhail Gorbachev surge como último líder soviético e aquele cara que foi dada a esperança para reerguer. E ele de fato tenta, pessoal. Ele tenta reverter os erros cometidos ali pelos governos anteriores da União Soviética, a partir de Stalin, por exemplo, mas não dá certo. Em 1991, pessoal, ocorre a fragmentação da União Soviética. Pouco tempo depois, ainda em 91, Gorbachev renuncia, e renuncia porque ele já não era mais líder de nada. Existe inclusive essa frase. Ele renunciou porque ele não era mais líder de território algum, porque já não existia mais a União Soviética. Mas ficou muito marcado dois planos dentro do seu governo, que foi o Perestroika, que tinha como a caracterização a recuperação da economia e social, para colocar o socialismo de fato, atendendo todas as classes sociais, no caso que não deveria existir. E o Glasnost seria a questão da transparência, para evitar questões de corrupção que afirmam também que era algo bem forte. Então, quando nós falamos do fim da Guerra Fria, nós estamos nos referindo a dois marcos muito importantes, que é a queda do Muro de Berlim em 89 e a fragmentação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1991, o que determina o capitalismo como vencedor e dá início à chamada Nova Ordem Mundial. Beleza? Vamos para os exercícios. Pessoal, os exercícios foram grandes, tá? Atividade 1 e 2. 1. A Guerra Fria foi nome dado ao conflito após a Segunda Guerra Mundial, envolvendo dois países que adotavam sistemas políticos econômicos opostos. Quais foram os dois países protagonistas da Guerra Fria? Qual era a ideologia? Pessoal, Estados Unidos capitalista, União Soviética socialista. Beleza? Curto, tranquilo, rápido. Number 2. Para garantir sua influência sobre seus blocos americanos e soviéticos, tá aí, ó, acabou de dar a resposta da ONU. Criaram planos e alianças. Descreva os planos econômicos e político-militares criados pelos dois blocos durante a Guerra Fria. Pessoal, não tem jeito de enxugar mais do que isso, infelizmente.
Quando nós falamos dos Estados Unidos, ele cria o plano de reconstrução, que é justamente o Plano Marshall, com o objetivo de reconstruir os países que estavam debilitados após a Segunda Guerra Mundial, principalmente os países europeus, e cria uma grande aliança político-militar que é a OTAN. Em compensação, a União Soviética, o Bloco Socialista, cria a Comecon com o objetivo da integração econômica entre os países socialistas e recuperação deles também, além do Pacto de Varsóvia como sendo essa força político-militar dentro do Bloco Socialista. Pessoal, infelizmente, a resposta foi um pouco grande. Fazer o quê? 3. Considerando o contexto mundial da década de 1960 e a corrida espacial, podemos considerar Number 1. A conquista da Lua. Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? O Luan Santana. Foi o Luan Santana que canta isso, não? Esqueci quem que canta essa música da Lua. É pagode, né? Não é sertanejo, não. Aí, ó, ele conquistou a Lua, ele foi lá e buscou a Lua. E os consequentes avanços tecnológicos frutos dessa realização só podem ser compreendidos no contexto da Guerra Fria, período em que duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, lutavam pela hegemonia política e militar do mundo. Correto. Beleza? Na minha opinião, correto. 2. Caramba, isso não podia ter passado. Eu esqueci. Na verdade, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas não representou uma ameaça à hegemonia norte-americana durante a corrida espacial. Uma vez que, nesse período, os soviéticos desenvolveram, em parceria com os Estados Unidos... Pessoal, o gabarito ali meu tá errado, viu? Eu marquei letra A, não é letra A, tá, gente? Ó, não é letra A. Desenvolveram parceria com os Estados Unidos, as estações espaciais para pesquisas científicas na órbita da Terra. Pessoal, falso, não houve parceria. Não sei por que eu marquei letra A, não é letra A, beleza? 3. Decididos a superar os soviéticos, os Estados Unidos criaram a NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, e cumpriram o desafio proposto pelo então presidente John Kennedy de levar o astronauta até a Lua e trazê-lo de volta em segurança. Aí nós tivemos ali, gente, os Apolos da vida, né? 4. Com o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética perderam interesse pela corrida espacial e passaram a priorizar a luta contra o terrorismo, principalmente após a invasão do Iraque e do Afeganistão. Primeiro que após a Guerra Fria não existia União Soviética, então falso também. E 5. A corrida espacial teve início com o lançamento do Sputnik, primeiro satélite artificial da Terra pela União Soviética, que anos depois mudou para o espaço o cosmonauta Yuri Gagarin, pioneiro das missões tripuladas. Corretíssimo, pessoal. Resposta é letra D. Quem tá assistindo vai errar. Pessoal, não sei por que desconfigurou ali meu negócio. Tá vendo? É letra D. Finge que não viu que eu marquei letra A, é letra D. 4. Nas décadas finais do século XX, a União Soviética passou por uma série de transformações que levaram ao fim do socialismo. Quais foram essas mudanças que marcaram o fim da Guerra Fria? Pessoal, existem algumas mudanças muito fortes, né? Por exemplo, a fragmentação da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, houve um acordo entre as partes para destruição de armamentos. Ou seja, não vai dar bom, né? Não vai dar bom esses 5 minutos de porrada sem perder a amizade entre nós. Não vai dar bom. E, pessoal, a questão das crises existentes dentro do bloco socialista. Então, coloquei esses 4 contextos aí bem interessantes para a gente poder colocar na questão. 5. Em 3 de outubro de 90, a República Federal da Alemanha e a República Democrática Alemã se tornaram um só país, celebrando a queda do Muro de Berlim e o fim do poder soviético sobre a República Democrática Alemã, ou seja, a alemã socialista ou oriental. Sobre esse acontecimento é incorreto afirmar, letra A, o fim da Alemanha Oriental foi resultado da influência norte-americana que financiou os movimentos de oposição naquele país, logrando com isso enfraquecer a União Soviética. O sujeito chega e fala, não é essa, porque isso está errado. Pessoal, mas está pedindo a incorreta! Resposta letra A. Pessoal, não houve essa influência estadunidense ali dentro da Alemanha Oriental, não. Se houvesse, ia ter guerra. Era os Estados Unidos invadindo um território socialista. Beleza? Resposta letra A. As outras 3 estão corretas. Opa. 6. Essa foi gigante. A Guerra Fria nunca gerou um conflito armado direto entre Estados Unidos e União Soviética. Porém, resultou em conflitos armados ao redor do mundo e uma disputa que ocorreu em diversos.
Explique como os conflitos abaixo influenciaram a Guerra Fria. Pessoal, os 4 conflitos. Primeiro aí, pessoal, Guerra da Coreia. A gente pode dizer que houve a divisão da Coreia da parte ali dos Estados Unidos, capitalista, e União Soviética, socialista, onde a parte socialista invade a parte capitalista justamente por não reconhecer o governo e pedir ou reivindicar aquele território. É feito um acordo de paz em 1953, mas até hoje a gente pode dizer que existem tensões entre as partes e é como se essa guerra não tivesse acabado. Ocorre hoje justamente, não é um acordo de paz, é um acordo armistício, ou seja, ninguém vai atacar ninguém. B. Guerra do Vietnã. Pessoal, norte, socialista, sul, capitalista. Os Estados Unidos enviam tropas para o Vietnã justamente para duelar no norte do Vietnã. Resultado, pessoal, é uma guerra que é considerada que os Estados Unidos perdeu. Os Estados Unidos perdeu muita gente. Investiu demais, perdeu. Por quê? Não era adaptado à guerra na selva, em guerras em ambientes tropicais, pessoal. Para quem já assistiu Forrest Gump, sabe do que eu estou falando. Corre, Forrest, corre! 3. Você. Crise dos mísseis em Cuba. Ah, Estados Unidos brigou com Cuba. Cuba foi ficar amiguinho de quem? Da União Soviética. A União Soviética, deixa eu levar um brinquedinho de míssil. Levou o brinquedinho de míssil para Cuba, ou seja, tinha uma base de lançamento de míssil do lado dos Estados Unidos. Pessoal, Cuba tá ali. Quando você pega a ponta da Flórida com a ponta de Cuba norte, acho que dá 60 quilômetros, 100 quilômetros no máximo. É muito próximo, ou 160 quilômetros, agora estou em dúvida. Mas eu sei que é muito próximo Cuba aos Estados Unidos, pessoal. Então, a União Soviética, estrategicamente, foi maravilhoso a questão dessa base, o que criou uma tensão muito grande entre Cuba e Estados Unidos. E a Guerra do Afeganistão, pessoal. Quando a gente pensa na Guerra do Afeganistão, nós temos que entender o Exército Vermelho, em apoio ao governo afegão, enviam tropas justamente para combater grupos contrários e até mesmo grupos extremistas. Os Estados Unidos atua ajudando esses grupos de forma financeira e até mesmo com treinamento pessoal. Osama Bin Laden foi, inclusive, ajudado pelos Estados Unidos nesse período. 20 anos depois, 30 anos depois, 4 aviões, 3 acertam, 1 não acerta nada, mas o bicho pegou, né? 3 mil mortes, se eu não me engano. Beleza, pessoal? Pessoal, qualquer dúvida se estiver, só perguntar. Não se esqueça de inscrever. Pessoal, projeto Eu Não Erro Mais. Não deixem de conferir os vídeos. Tá muito bacana, beleza? Pessoal, nossa plataforma, www.plataformaescolanonline.com.br. Forte abraço. Tamo junto e até a próxima. Valeu.